a mais um episódio do podcast A Evolução Natural. Hoje, para falarmos um pouco sobre as perspectivas macroeconômicas de novembro com a nossa economista-chefe, Tatiana Pinheiro. Bem-vinda, Tati! Obrigada, muito legal estar aqui de novo. Perfeito. Tati, antes de falar um pouco sobre novembro, o que está por vir, a gente acabou de voltar de Washington, então do Annual Meeting do FMI, do Banco Mundial. Eu tive a honra de te acompanhar nessa cobertura, na correria entre painéis. Foi muito bom. A gente fez a cobertura, pelas redes sociais, compartilhamos os artigos, mas eu queria que você falasse um pouco para os nossos ouvintes os principais takeaways, desse encontro agora em outubro. Bom, eu acho que uma coisa que eu não esperava que tivesse tão à flor da pele, mas que ficou muito claro ali no FMI, foi a discussão da autonomia dos bancos centrais, né? Sim. A gente viu isso em painéis no FMI, do Banco Mundial, das casas, né? Os grandes bancos que fazem, né? Aproveitam que está todo mundo lá, os ministros da Fazenda dos países, representantes de governo, presidentes e diretores de Banco Central, aproveita que está todo mundo ali, os professores das universidades, e fazem seus eventos em paralelo. E a gente viu também esse tema em várias outras casas sendo debatido. Né? Então, essa questão da pressão do governo norte-americano em cima da estrutura do Banco Central norte-americano ressaltou ali um sinal de alerta em todo mundo do quanto que essa pressão pode resvalar e ameaçar também a autonomia de outros países, né, do Banco Central em outros países. Principalmente a América Latina, né? Principalmente a América Latina. Emergentes como um todo, principalmente emergentes como um todo, porque eles têm lá as suas dificuldades já naturais que pode dar ainda a sancionar a legitimidade do governo realmente vir e intervir nas autonomias. Então, esse foi um grande ponto. A mensagem central foi que a autonomia de Banco Central é bem-estar da população, porque sem autonomia você pode acabar com um mundo muito mais inflacionário, com inflações mais altas, que leva necessariamente no longo prazo a mais taxa de juros e menos crescimento econômico. Então, é o pior dos mundos para o indivíduo. Né? Outra conclusão desse debate da autonomia é que mesmo eles preocupados com a pressão do governo americano em cima do Banco Central americano, eles concluem que, no final das contas, isso não vai afetar a autonomia. Ou seja, a decisão do Banco Central americano vai continuar sendo técnica. A gente viu isso até agora, vamos ver a cena dos próximos capítulos em 2026. E o Brasil tem se saído bem até agora. Tem saído super bem. Nota 10, porque a taxa de juros é a mais alta em quase 20 anos, 15%, a Selic, e você tem ali o Banco Central sinalizando que precisa manter essa taxa de juros nesse patamar por mais tempo para trazer as expectativas de inflação para cima, para trazer a inflação para cima, e você não tem, do lado do governo, nenhuma crítica mais contundente a respeito dessa condução de política monetária. O segundo takeaway do FMI foi com relação à inteligência artificial. Né? Então, o que isso representa? E, de novo, vários painéis no FMI, vários painéis no Banco Mundial, vários painéis nas casas, né? Distintas perspectivas, né? Então, o FMI e o Banco Mundial mais preocupados no que isso representa para crescimento entre as economias para frente, no que isso pode representar para igualdade de renda ou aumento da desigualdade de renda entre os países, e o que precisa se fazer para se evitar que aumente a desigualdade de renda entre os países. Já as casas muito preocupadas em debater o que isso pode estar representando em termos de preços de ativos, e se essa nova era de economia digital não está inflando os preços de ativos de determinada maneira que a gente pode estar vivendo uma bolha ou vir a viver uma bolha em mercados de ativo, que é bastante ruim para mercado financeiro. As conclusões são, do lado de avaliação de crescimento econômico, que a chave de tudo é a educação, que a gente precisa formar, né, tanto tornar apto quem está no mercado de trabalho hoje, como os novos entrantes, a serem adaptáveis. Né?
treinar os novos profissionais no mercado de trabalho a utilizar essa ferramenta, né? Isso, e os entrantes a saberem desenvolver ainda mais essa nova ferramenta. Então, é essa que é a ideia, é a educação. O problema é, o que sobrou para mim como questionamento, é como que você coloca essa prioridade em educação, tanto para quem está no mercado de trabalho como para quem vai entrar, em países onde o problema, o primeiro problema, o primário, é alimentação da população, Saúde. é mortalidade infantil. Como é que você faz como é que você insere a educação também como uma prioridade essencial? Mas esse foi um takeaway. Do lado do mercado financeiro, a conclusão é que não vivemos uma bolha, mas tem que ficar atento, tem que ficar monitorando aí o efeito do que a AI traz de perspectiva de aumento de produtividade, se isso não contamina, por exemplo, ativos que não tem nada a ver com AI, por exemplo, com inteligência artificial. O terceiro takeaway foi com relação ao endividamento público mundial, todos os países aí com altas taxas, altas relações de dívida com o PIB, tanto economias avançadas como economias emergentes. Antigamente, isso era um problema clássico de economia emergente, né? Então, estados que têm pouca capacidade de investimento acabam se endividando para ampliar essa capacidade de investimento. Mas agora isso também é um assunto para as economias avançadas. E a conclusão e a mensagem do FMI, principalmente, é que você tem que, ou de maneira gradual ou de maneira mais emergencial, começar a endereçar políticas que reduzam esse endividamento. E aí, por fim, a gente fala de Brasil, que também foi a indicação, a mensagem para o Brasil. O Brasil, principalmente por conta da taxa de juros extremamente elevada, é mais urgente que ele faça, que ele reveja a estrutura de gastos e reduza de maneira mais acelerada o tamanho do Estado. E no fim, a mensagem da Kristalina Georgieva foi otimismo cauteloso, né? Isso. A mensagem porque em abril ela fez muito esse comparativo, né? A reunião do FMI, do Banco Mundial, acontece 2 vezes ao ano, em abril e em outubro. Em abril estava acontecendo logo após o Liberation Day, lá o anúncio do aumento das tarifas para quase todos os países, dos Estados Unidos para quase todos os países. E estava todo mundo estarrecido, as pessoas não sabiam muito o que esperar desses resultados. Então, a conclusão do FMI em abril foi bastante pessimista, muita gente cogitando a hipótese de recessão mundial. Então, a conclusão agora, em outubro, passados 6 meses, da Kristalina foi, olha, fomos melhor do que esperávamos em abril, o mundo desacelerou, mas não tanto, não tivemos recessão, então fomos melhor do que esperávamos em abril, mas pior do que precisamos. Aí, quando ela fala pior do que precisamos, ela está pensando em renda mundial, ela está pensando no problema da desigualdade de renda e social, e principalmente nos países menos desenvolvidos. Ou seja, um longo caminho por vir. Um longo caminho pela frente. Perfeito, Tati. E agora, voltando um pouco para o presente, olhando para 2025 como um todo, a gente teve decisões de política monetária tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Como que você avalia esse ciclo de juros até agora e considerando o que já foi decidido, o que pode vir até dezembro? Olha, até dezembro, eu acho que muitos países que estão em processo de corte de juros devem continuar nesse processo, porque o efeito tarifário nos Estados Unidos, a conclusão continua a mesma. Para Estados Unidos, é um choque clássico de oferta, então pressão sobre inflação para cima e pressão para produto, para crescimento econômico para baixo, né? Mas para o resto dos países é um choque de demanda, ou seja, esses produtos que não são exportados para os Estados Unidos sobram para os outros países, isso faz com que a inflação ceda, né? Tirando essa questão do efeito tarifário, também tem toda a questão da atuação da administração americana, né, que causa aí um problema de credibilidade,
das instituições. Isso tem feito o dólar ficar fraco perante todas as moedas, o que ajuda também a inflação nos países. Ajuda a Europa, o fortalecimento do euro ajuda a inflação para baixo na Europa, o fortalecimento do real ajuda a inflação para baixo aqui no Brasil, o fortalecimento do peso mexicano, por exemplo, ajuda a inflação para baixo no México. Então, eu acho que o ciclo dos demais países de corte de juros, quem está em ciclo de corte de juros, ele deve permanecer. Tem alguns países que estavam em aperto monetário, como o Brasil, que, por conta desse efeito desinflacionário, por conta do aumento de tarifas nos Estados Unidos e do enfraquecimento do dólar, aí ajudando a moeda, o real, a se fortalecer, também a gente pode entrar, deve entrar num ciclo de corte de juros. Eu mantenho aqui a minha expectativa de início de corte de juros agora em dezembro. Se não acontecer em dezembro, acontece em janeiro. A gente o próximo passo do Banco Central é de corte de juros. Agora, para Estados Unidos, é uma grande dúvida. Tanto que a última decisão de política monetária cortou taxa de juros novamente em 0,25, trouxe a Fed Fund para 3,75%, 4%, mas o presidente do Banco Central, Jerome Powell, falou, olha, não está definindo corte de juros em dezembro. Ou seja, o Jerome Powell colocou a pausa como possibilidade para a decisão de dezembro. E pensando na questão de dados, a atividade econômica lá continua aquecida, resiliente. A inflação tem mostrado o efeito da tarifa. Menor do que todo mundo esperava? Sim, mas o efeito do pass-through da tarifa, né, o efeito da passagem do impacto da tarifa para preços, ele é lento e ele não é linear, não necessariamente linear. Não é porque a gente não viu o impacto agora na inflação de setembro, que a inflação de outubro, a inflação de novembro e a inflação de dezembro podem revelar um impacto muito mais forte do que a gente viu até agora. O repasse, o efeito, ele não necessariamente é linear, né? E tudo isso está entrando na conta do Banco Central. Tem o mercado de trabalho enfraquecido e enfraquecendo? Tem, mas você não tem demissões líquidas ainda, né? Então, é esse o ponto que o Jerome Powell colocou para a decisão de dezembro, e a nossa expectativa é que em dezembro seja uma pausa no corte de juros ali nos Estados Unidos. Então, a Fed Fund fechando esse ano em 4%. Perfeito. E aí, no ano que vem, intermitentemente, o Fed deve voltar a cortar juros, trazendo a Fed Fund para 3,5%. Essa notícia em si, mesmo com a intermitência, mesmo com a pausa em dezembro, se for o caso, ela é muito positiva para emergentes. Por quê? Porque, apesar dessa crise de credibilidade nos Estados Unidos, se é que a gente pode colocar nesses termos, os Estados Unidos, os ativos, a taxa de juros americana continua sendo a taxa de juros livre de risco, ou seja, parâmetro para investimentos no mundo. A moeda americana, apesar do enfraquecimento, ainda é a moeda reserva do mundo. O que quer dizer o seguinte, que taxa de juros caindo nos Estados Unidos favorece, deixa o investimento em outros ativos e nos países emergentes mais atrativa. Então, mesmo com pausa em dezembro, corte intermitente em 2026, o sentido de queda na taxa de juros americana faz com que os emergentes fiquem cada vez mais atrativos. E aí, o emergente que for menos feio, que tiver um pouco mais equilibrado, contas públicas de alguma maneira controladas, inflação próxima da meta, esse emergente tende a ter mais fluxo de capitais ali ao longo do ano de 2026. E Tati, olhando ainda para os Estados Unidos, a gente estava lá agora como turista, a gente sentiu um pouquinho das consequências do shutdown, mas eu queria que você falasse sobre as consequências desse blackout de dados do governo, né? Como que eles conseguem seguir sem informações desses dados econômicos? Então, porque além dos dados oficiais do governo, você tem uma série de associações, de instituições e associações comerciais, industriais, que divulgam dados também. Só que são dados regionais e tal, então fica uma sopa de letrinha,
né? Então, o FONC, ele faz lá a avaliação, ele consegue fazer a avaliação econômica, mas juntando dados regionais, dados de instituições, dados de associações comerciais, industriais, e ele faz lá a sopa de letrinhas. Mas o Jerome Powell, presidente do Fed, chairman do FONC, sinalizou, olha, se o FOG continuar e continuasse até dezembro, isso na fala dele da última decisão, obviamente, esse fog de dados, esse blackout de dados, essa ausência de dados nacionais e públicos, faz com que advoga para que o Fed seja ainda mais cauteloso. O que é esse ainda mais cauteloso? Advoga para pausa em dezembro. Né? Então, é uma questão, é um impacto, dificulta a condução de política econômica, seja ela política monetária, seja ela política fiscal, né? Trava tudo. Perfeito. E agora, pulando para a China, para fechar, a gente, apesar dos ventos contrários, né, do setor imobiliário, confiança privada, alguns estudos ainda indicam que o crescimento oficial está alinhado com os indicadores reais. Na sua opinião, Tati, a China vai fechar 2025 com força suficiente para realmente impulsionar os mercados? Ou o risco de desaceleração também é relevante? Olha, a guerra comercial, né, principalmente entre Estados Unidos e China, ela veio para ficar. Né? Esse foi um ponto também meio que consenso nas reuniões do FMI e do Banco Mundial e das demais casas, das grandes casas financeiras nos Estados Unidos. Porque é a primeira vez dentro aí de 30, 40 anos de hegemonia, que os Estados Unidos ele tem no cenário geopolítico uma economia tão industrializada quanto, um poder econômico tão industrializado quanto que é a China. Né? E a conclusão de ambos, tanto dos Estados Unidos como a China, é que eles têm que se desacoplar. Porque do mesmo jeito que Estados Unidos ele é muito dependente de China, por exemplo, na questão das terras raras, dos ímãs, que são super importantes para a manufatura dos chips, a China, o principal destino de exportações é Estados Unidos. Né? Então, e ela tem excesso de capacidade, então ela precisa da exportação, ela precisa escoar os seus produtos. Então, ela precisa que outros mercados sejam destinos dessa exportação que vai para Estados Unidos. Né? Então, é uma decisão de desacoplamento mútuo. Em alguns momentos, ali nas reuniões, a gente ouviu muito falar de guerra fria econômica, né? Que a gente estaria aí nesse momento de guerra fria econômica entre Estados Unidos e China, e os emergentes e a economia europeia, da zona do euro, ali tentando se equilibrar, né, vai ter que se equilibrar entre essas duas hegemonias. Então, essa questão de ao quanto que esse desacoplamento pode gerar desaquecimento e desaceleração da China é um ponto sempre para ser monitorado, sempre vai ser um risco. Essa é a primeira resposta. A segunda resposta é a economia chinesa, mesmo diante desse cenário mais conturbado desse ano, ela no último trimestre, no terceiro trimestre, ela cresceu 4,8%, o que é muito próximo da meta ali de 5%. Então, ela teve um crescimento muito positivo. Lembrando que em abril tinha muito analista que achava que a China poderia crescer só 3,5%, sair de 5% de crescimento que foi no ano de 2024 e desacelerar para 3,5%. No final das contas, a gente vai ter uma desaceleração muito na margem, né? Então, pode ser que a China termine esse ano crescendo aí 5%, que é muito parecido com o que cresceu no ano passado, ou 4,8%, o que é aí uma desaceleração muito na margem. Então, esse crescimento chinês continua bastante robusto. E agora, no final de outubro, a gente teve uma reunião do partido, né? É uma economia dirigida, não é uma democracia. Tem a reunião do partido, que acontece de tempos em tempos, e que faz um programa, dá indicação do programa do que é crescimento de longo prazo, né? O que eles pretendem fazer com a economia no longo prazo, um plano de 5 anos, um projeto de 5 anos. E aí teve algumas sinalizações, né? Então, o governo pretende continuar incentivando o consumo das famílias, né? Então, essa economia chinesa, se depender do governo chinês, vai continuar muito robusta, porque são
1,5 bilhão de habitantes, né? Então, não é qualquer coisa. Sim. Então, se no final das contas eles forem bem-sucedidos e isso resultar num mercado doméstico pujante na China, menor dependência do mercado externo, do comércio externo, e isso garante aí crescimento de China por mais alguns anos, mesmo nessa estratégia de desacoplamento dos Estados Unidos. O que é uma ótima notícia para emergente também, porque a maioria dos emergentes, hoje em dia, o principal destino de exportações é China. Isso acontece com o Brasil, isso acontece com o Chile, isso acontece com outros países emergentes, África do Sul e outros. A lista é longa, né? Então, isso é uma boa notícia. Mais uma vez, otimismo cauteloso. Otimismo cauteloso. Perfeito, obrigada, Tati. Nos vemos no próximo podcast, no próximo episódio, para fechar o ano, para fechar 2025. Combinado. Bom, muito obrigada para quem nos acompanhou até aqui. Nos siga nas redes sociais e até o próximo episódio.